Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Risado, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina e hoje estou aqui para falar sobre os novos recursos que nós temos na edição Architect do Delphi C++ Builder e RAD Studio a partir do 10.3 Rio. Então nós vamos passar pelos principais recursos dessa edição, da edição Architect, né? Além de uma visão geral das inovações recentes que foram aí adicionadas ao produto. Ao final, como sempre, uma sessão de perguntas e respostas. Aqui, uma visão das últimas aquisições feitas pela Idera, que estão dentro do grupo de ferramentas de desenvolvimento. Então, a Embarcadero lidera esse segmento, né, das ferramentas de desenvolvimento, o Developer Tools, dentro do grupo da Idera. Então, isso começou pelo Embarcadero, pela aquisição da Embarcadero, e aí, como vocês podem ver, vem aí uma série de outros produtos que vêm sendo adquiridos e que estão compondo uma suíte, uma infraestrutura de desenvolvimento bastante robusta, né? Então, tem mais por vir, né? A última aquisição foi aí o Assembla, que é uma infraestrutura cloud com Git seguro, né? E integração contínua, e isso eu acredito que nós vamos começar a ouvir falar mais sobre esses caras aí em breve. Então, só para dar uma ideia de o quanto, né, nós estamos crescendo, todas essas ferramentas estão chegando e tem mais aí por vir. Né? O que é hoje o RAD Studio dentro desse contexto? Né? Então, o RAD Studio continua sendo um ambiente de desenvolvimento extremamente rápido, né? Para desenvolvimento de aplicações multiplataforma. Então, a ideia por trás do RAD Studio é ser independente de plataforma, né? Então, nós vamos suportar todas as plataformas que são relevantes, né? Suporte a serviços cloud, qualquer que seja ele, né? Então, suporte a serviços BaaS, integração com Azure, integração com a AWS e outros serviços que eventualmente venham a surgir que se tornem relevantes, e internet das coisas que está por todo o produto, ou seja, toda a RTL tem suporte a Bluetooth, Bluetooth Low Energy e a integração com dispositivos de internet das coisas. Sempre focado em desenvolvimento visual. Então, o RAD Studio não importa a plataforma que você escolha, o foco é desenvolvimento rápido e desenvolvimento visual e que permite você suportar múltiplas plataformas com exatamente um único projeto. Né? Então aqui uma visão das plataformas suportadas na última versão no Rio. Né? Então totalmente testado e validado até o Windows 10, o último update de outubro, a última versão do macOS. Linux, né? Nós testamos e homologamos no Ubuntu e no Red Hat, porém é sabido que funciona também em outras distribuições que são derivadas destas, né? Em muitas outras. Né? Android Pie e iOS 12. Então essas são as plataformas oficialmente suportadas pelos compiladores hoje, Delphi e C++ Builder. Um resumo das inovações recentes que nós tivemos no produto antes da gente entrar especificamente no Rio. Né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o Berlim, a gente consegue observar o quanto o produto tem evoluído em cada em cada release. Né? Então, suporte Android 6, o Desktop Bridge para você colocar aplicações na Windows Store, e aí uma série de adições que vêm sendo feitas no produto em toda a versão e em todo o update. Né? Suporte ao Apache com o RAD Server, né? Anteriormente chamado de MS, o instalador baseado no Gerrit. Se nós formos avançando, no Tóquio, compilador Linux, o FireDAC para Linux, e aí novas features dentro da IDE de produtividade, como os Quick Edits, novos controles para o Windows 10, atualização da IDE, do look and feel da IDE, né, que foi quando foi introduzido o Dark Theme, a versão com o tema escuro ali para a IDE, né, a inclusão da licença de distribuição
do RAD Server. Nesse período aqui também ocorreu durante o Tóquio o lançamento da Community Edition, né, que é incluindo desenvolvimento mobile, né, equivalente à versão Pro, que também inclui desenvolvimento mobile. Tudo isso aconteceu nessa linha do tempo aí do Berlim e do Tóquio. Então, isso para mostrar o quanto, sob o comando da IDERA, nós estamos acelerando, né, com iniciativas para a comunidade e com novos produtos que vão de encontro ao que a comunidade tem pedido. Tá? Falando agora do 10.3, mais recentemente, nós trouxemos o compilador, a atualização do C++ para a versão 17 do ANSI, a especificação 17. Então, isso é uma especificação do C++ ANSI, então agora suportado dentro do C++ Builder e do RAD Studio. Né? Inicialmente compilador para o Win32, agora durante os updates do Rio, né? Aí vem o compilador para as demais plataformas, 64-bit e também para mobile. Então, Standard C++ 17 é o mais avançado C++ dentro do RAD Studio, do C++ Builder. Né? Recursos novos na linguagem Delphi, atualização do Android para suporte às últimas versões de API do Google, né? Além de suporte a Z-Order e controles nativos para Android, que foi importantíssimo. Né? Suporte a HidePI na Windows 10. E uma grande modernização da IDE que se iniciou. Vem mais por aí. A IDE está passando por uma série de alterações e modernizações. Vocês já viram muito disso no Rio e vem mais por aí. Tem um trabalho bastante forte, focado em realmente trazer a IDE para tudo que nós precisamos hoje em termos de suporte. Tá? Também no 10.3 foram introduzidos novos recursos no RAD Server, como delegates e outros mais que são muito suporte a MIME types, que são muito interessantes. Especificamente com relação ao 10.3, este webinar que está aqui, ó, ele tem um detalhamento desse resumo que nós estamos fazendo aqui. Então, se você ainda não viu, né, eu recomendo esse webinar. Aqui você consegue, aí são 1h30, tá, de detalhamento, especialmente com relação ao Rio. Então fica aí esse link para quem não viu o webinar do 10.3, vale a pena aí investir esse tempo. Tá? Então isso com relação ao 10.3. Bem, a partir do 10.3, essas são as edições do produto. Então nós temos o Community Edition, né, já aí bastante divulgado, e o pessoal tem nos dado um feedback muito bom sobre a introdução dessa versão do Community Edition. Né? Depois vem o Professional, e o Professional passou a incluir o mobile, e inclusive o IB Lite para distribuição, com banco de dados integrado. Então, o Professional ele passou a ter o mobile como parte do pacote. Né? Aí você sobe para a edição Enterprise. Então a edição Enterprise traz o FireDAC completo. Né? No Professional, o FireDAC ele tem somente alguns drivers. No edição Enterprise ele é full, além de DataSnap e também suporte ao RAD Server. No Enterprise você tem também uma licença do RAD Server Single Site. O que é isso? É uma licença para um servidor com ilimitados usuários. E foi introduzido também no Enterprise o IB2Go Free. Então é a versão, é o IB Lite com todos os recursos, né, o 2Go com criptografia e sem limitações de tamanho da base de dados, free para distribuição no mobile a partir aí do 10.3 na edição Enterprise. Então você recebe lá um link e faz solicita o seu serial do IB2Go Free, está lá na documentação do produto. E aí nós chegamos no assunto de hoje, que é a edição Architect, né, que tem tudo que você tem aqui na Enterprise, né, e adiciona algumas peças aí chaves muito interessantes. Primeiro que no caso do Architect, o RAD Server é multi-site. Então você tem ilimitados servidores com ilimitados usuários no caso da licença que vem com o Architect. Né? Também foi adicionado o Sencha, então o XTJS na versão Professional, ou seja, a versão que traz todas as ferramentas visuais, editor visual, para a construção de clientes web, também adicionado no Architect.
O Aquafold, nós vamos ver hoje alguns detalhes. O Data Studio, que é para gerenciamento de bases de dados. Então, é uma ferramenta que suporta mais de 30 bancos de dados, conexão a mais de 30 plataformas distintas, de bancos locais, passando pelos bancos relacionais, a bancos no SQL, chegando a bancos na nuvem, cloud, que estão no Amazon, que estão na Azure, diretamente dessa ferramenta. Uma única ferramenta, mais de 30 databases com uma série de recursos legais que nós vamos ver. E também traz uma licença, aí neste caso não é ilimitada, é temporária, 6 meses, do RX Studio, que é a ferramenta de automação de testes, também como parte desse pacote. E aí foram removidos as ferramentas que vinham antes, ER Studio e Power Studio, que estavam nesse Architect, né? Mas os clientes que possuem esses produtos continuam utilizando eles normalmente, só não são mais cedidas versões novas para os usuários do Architect. Então, essas são adições que ocorreram aí no Architect Edition. Tá? Falando um pouco de cada um, então o RadServer, nós já falamos bastante desse cara, fizemos o webinar, mas o foco do RadServer é o quê? A criação de um back-end. Ele é uma infraestrutura que permite que você desenvolva a sua regra de negócio no Delphi ou C++. Essas regras de negócio geram BPLs. Essas BPLs são carregadas via essa infraestrutura do RadServer, seja no IIS, no mundo Windows, seja no Apache, lá no mundo Linux. E isso cria um back-end REST, né? Com uma série de outros recursos, além da publicação das APIs, documentação do metadado com Swagger, notificações push, gerenciamento de usuário, analytics, tudo isso está embutido no RadServer, tá? Que você recebe aí. Então, sobre o RadServer, eu recomendo aqui os tutoriais que estão aqui no Academy. Nós temos uma série aqui de ao menos 8 vídeos, né? Foram 8 semanas aqui, ó, falando só de RadServer, então tem bastante informação aqui, tá? Com relação ao RadServer, a gente vai ter aí mais ou menos aqui 4 ou 5 horas de vídeo só sobre RadServer, tá? Então, se você pretende se aprofundar no RadServer, talvez ali, existem outros N recursos também por aí na internet, mas ali pode ser um bom início, a gente está ali cobrindo vários aspectos de uma aplicação no RadServer, ok? Sencha, também parte do Architect. Então, Sencha foi adquirido, foi uma das primeiras aquisições, né, depois da Idera, depois da Embarcadero, e o Sencha ele é um framework JavaScript, assim como são frameworks JavaScript Angular, React e outros mais, né, Vue. O Sencha em si é um framework JavaScript com uma quantidade de recursos extremamente interessante, né? Mas o grande foco, né, do Sencha são componentes visuais que permitam você acelerar o desenvolvimento web. Então, na mesma linha do que acontece com o RAD, na VCL, no FireMonkey, o Sencha ele traz mais de 115 componentes visuais de interface de alto desempenho, totalmente testado em todos os browsers, em todas as versões, com gerenciamento de layout integrado e etc., que vão tornar o seu desenvolvimento web JavaScript mais produtivo, né? Então isso permite a construção dessa arquitetura que é o foco hoje, que é um back-end REST e a aplicação JavaScript que roda diretamente no browser, né? O Single Page Application roda direto no browser e faz as chamadas ao seu servidor REST. Então esse é o que há em termos de arquitetura hoje para aplicações web, né? Então, esse cara, ele também possui versões para React. Então, olha, eu não vou escrever em Sencha, eu quero continuar usando o React, quero continuar usando o Angular. O Sencha tem os mesmos componentes para React e agora está em beta, esse beta está público, se você for lá no site da Sencha. Os mesmos componentes para Angular. Então eu desenvolvi em Angular, não vou mudar, mas eu tenho os 100 e poucos componentes aí visuais também disponíveis para Angular num pacote. Tá? Aqui existe um blog que é bastante interessante com relação a esses paradigmas de desenvolvimento, né? Hoje o Sencha está baseado no MVVM, o Model View Model, ele enforça esse padrão. E aqui tem uma discussão sobre isso, eu acho leitura interessante. Se você quer saber mais ou gostaria de entender como funciona o Sencha, eu recomendo esse webinar, porque nós já falamos aqui por quase 2 horas
sobre o Sencha, tá? 1 hora e pouco aqui de vídeo. Esse webinar ele traz aí tudo sobre o Sencha e a integração com o RadServer, tá? Então, se eu estou pegando aí o Architect e quero entender como usar as peças que estão no Architect, a gente pode começar aí por esta sequência aqui de todos os recursos do 10.3. Aí nós temos aqui 7, 8 vídeos do RadServer. Aqui nós temos um webinar completo do Sencha e a sua integração com o RadServer. Tá? Então, material aí tem bastante e digamos que funciona aí como um começo para quem vai começar aí a se aventurar com esses produtos. Ok? Também é parte do Architect o Aqua Data Studio. O Aqua Data Studio é um software de alta produtividade para banco de dados. Então você tem uma ferramenta bastante horizontal, que te dá uma série de recursos interessantes que vai do desenvolvedor de banco de dados, passa pelo analista de dados, porque ele possui suporte à construção de gráficos, de analytics de dados, né? E chega ao DBA, uma ferramenta bastante horizontal que suporta uma gama de recursos bastante interessante para mais de 30 plataformas de banco de dados e contando. Né? Segue, agora está saindo a 19.5 com mais bases de dados suportadas. Né? O interessante é que esse produto você pode instalar não só em Windows, mas também em Mac e também em Linux. Tá? E suporta bancos relacionais no SQL e Cloud, bancos que estão hospedados nas nuvens. Tá? Nós temos um tutorial aqui do Aqua Data Studio, mas eu vou me aprofundar um pouco mais no Aqua Data Studio aqui durante este webinar. Então vamos ver alguns dos recursos que são interessantes aí do Aqua Data Studio. Eu acho que são relevantes, os mais relevantes aí para vocês conhecerem. Esta é uma visão geral das plataformas suportadas. Temos hoje mais de 30 plataformas e este número segue crescendo a cada nova release. Então nós vamos aí desde plataformas bancos nas nuvens até os bancos relacionais tradicionais e também plataformas de Big Data. Esses são os principais recursos que nós vamos conhecer do Aqua Data Studio. Então, passando por registro dos servidores e navegação pelas estruturas dos bancos de dados, o editor de SQL, SQL Builder, análise visual dos dados, importação e exportação de dados e DDL, comparação de esquema, modelagem em R e também ferramentas para o DBA, para a administração do banco de dados. Então aqui estamos na interface do Aqua Data Studio. Você sempre deve iniciar pelo registro de suas conexões. Então aqui, no registro de um servidor, você pode optar entre uma das muitas plataformas suportadas pelo Aqua Data Studio e estabelecer a conexão com o seu servidor. Uma vez conectado, isto vai popular esta árvore de conexões. Então, por exemplo, nós podemos aqui conectar ativar a conexão aqui a esse banco de dados da SQL Server e navegar por seus objetos, como por exemplo, tabelas. Então, visualizar ou editar a estrutura dessa tabela em particular, não somente atributos, mas todas as propriedades de uma tabela, e isso é válido para todas as plataformas suportadas, ou seja, todos os detalhes de cada uma das plataformas suportadas estão cobertos pelos editores visuais, que estão disponíveis não somente para tabelas, mas também para views, para todos os demais objetos do banco de dados, incluindo Store Procedures e Triggers. Também temos aqui no menu principal do Aqua Data Studio, uma vez que você está conectado, a possibilidade de criar consultas, ou seja, um editor de SQL. Então aqui é onde você consegue, por exemplo, escrever, obviamente com recursos como Code Completion e tudo que você espera de uma ferramenta de alta produtividade, você consegue escrever e testar os seus SQLs com resultados tanto em texto quanto em grade. Aqui uma série de ferramentas de alta produtividade se aplicam, uma vez que você tem aqui um result set. Entre elas, por exemplo, você tem o histórico da SQL. O histórico da SQL te permite navegar aqui no tempo de qualquer SQL que você tenha executado para esta conexão e então recuperar esse SQL, por exemplo. Então isso é interessante porque permite que você armazene os seus SQLs importantes e rapidamente tenha acesso a eles.
Outro recurso interessante é o Query Builder, gerador de consultas. Então, aqui eu consigo visualmente, arrastando tabelas para esse editor visual, você consegue construir instruções SQL e, obviamente, testá-las, né? Então, isso é realmente algo muito interessante em termos de produtividade, porque rapidamente você consegue construir, né, e gerar instruções SQL consistentes. Outro recurso que é parte do pacote do Aqua Data Studio são as análises visuais de dados. Então, a ferramenta suporta a construção de gráficos, inclusive com informações geográficas, sobre um set de dados. Qualquer consulta, qualquer set de dados que esteja disponível aqui no produto, permite a criação de um gráfico, e aí são inúmeras possibilidades em termos de gráficos que estão disponíveis, além da construção de dashboards, onde você pode compilar diversos gráficos, diversas informações e compor um dashboard para análise de dados. Isso também é parte desta solução do Aqua Data Studio. Também temos aqui nos menus principais, modelagem, entidade e relacionamento, inclusive com suporte à engenharia reversa. Então, uma vez executada a engenharia reversa em uma base de dados, seja ela qualquer uma das plataformas suportadas, você tem modelagem de maneira visual, você tem navegação pelo modelo, geração de documentação, impressão, e, obviamente, geração do script para aplicar da base de dados. Então, modelagem, entidade, relacionamento. Outro recurso, em ferramentas, nós temos ferramentas de comparação. Então, isso nos permite comparação de esquemas entre duas bases de dados e a geração do script de sincronização. Além de ferramentas para os DBAs. Neste menu, encontram-se ferramentas que são específicas para cada uma das plataformas que aqui nós vemos listadas. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui a SQL Server e consultar como está o armazenamento do meu SQL Server. E aí ele te dá aqui um sumário e que permite você, então, tomar uma ação em cima do armazenamento, neste caso para SQL Server, ou para qualquer uma das plataformas que vemos aqui suportadas para as ferramentas de DBA. Vamos entender um pouquinho agora que recursos eu tenho para a construção e a manipulação de queries e dados com o Aqua Data Studio. Bem, nós podemos iniciar a construção de uma query ou de um SQL diretamente aqui pelo menu Servidor, Analisador de Consultas, ou também conectando uma das várias bases de dados suportadas pelo Aqua Data Studio. Então, aqui nós podemos conectar a SQL Server, por exemplo, MySQL, Oracle, SQLite, Postgre, e para cada uma delas abrir diretamente aqui nesse menu pop-up um analisador de consulta. Observe que a cor definida para o Data Source estará presente em todos os menus relativos a esse Data Source, o que torna mais fácil você identificar com qual Data Source está trabalhando. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, para identificar produção, testes, etc. Estando aqui em uma janela do analisador de consulta, do editor SQL, você pode facilmente carregar instruções SQL diretamente aqui através desse ícone, o folder amarelo. Então, eu posso aqui facilmente carregar uma instrução SQL e testar essa instrução SQL já observando aqui os resultados. Este menu também pode ser aberto diretamente aqui, neste ícone, onde temos aqui o grid com a lupa. Então, vai carregar aqui um novo editor SQL para o Data Source que estiver aqui previamente selecionado. Bem, voltemos aqui para a minha conexão SQL Server. Na verdade, eu vou selecionar aqui uma base de dados em particular e criar um novo analisador de consulta. Então, aqui eu posso imediatamente, utilizando os recursos do Code Completion, iniciar a construção de instruções SQL e testá-las. Eu tenho a liberdade de trazer outra instrução na mesma janela e executá-las.
Então, isso me dá como resultado duas grades, né? E podemos seguir fazendo isso, por exemplo, utilizando aqui o recurso de geração de SQL. Então, nesta tabela, por exemplo, Office Location, gerar scripts do objeto como select. Nesse caso, ele vai gerar aqui qualificado todos os nomes, né? Se nós executarmos, eu tenho então agora 3 grids aqui como resultado. Mas eu posso escolher por executar apenas um deles, né? Então aí seleciono o SQL e consigo executar apenas um deles, né? Vamos carregar outra janela aqui de análise da SQL e dessa vez eu vou ler um script aqui que contém não somente inserts, ou não somente DMLs, mas também DDLs. Então, se eu fizer aqui um parser, é a primeira opção aqui do meu menu, também disponível aqui no menu principal. Então, analisar esse script todo, ele me dá uma visão geral de tudo que está acontecendo nesse script, né? Os alter tables, drops e criação de objetos e depois inserts. Então, você consegue analisar e compreender melhor o que está acontecendo aqui, digamos, o que você tem aqui para executar nesse script, né? A navegação também é facilitada, então, de maneira que se você faz aqui essa navegação aqui pela lateral, né, pelo scroll bar, você tem uma visão do que está acontecendo ou de quais são os scripts que serão executados aqui em cada uma das linhas deste arquivo todo, que é bastante grande. Tá certo? Então aí nós tivemos uma visão dos principais recursos do Aqua, né, há mais para explorar, e aí para isso eu recomendo este tutorial que está aqui. Também já mais extenso, nós estamos falando aí de 40 minutos só sobre o Aqua. Então, isso para completar aí o seu aprendizado do que tem, do que é parte do Architect Edition. E finalmente, eu gostaria de abordar o Ranorex Studio. Ranorex é uma suíte para testes automatizados de qualquer plataforma. Então, desktop, web ou mobile. Tá? Tem suporte para Delphi e uma centena de outras tecnologias. Uma ferramenta que foi adquirida pela Idera e agora é parte aí do Architect Edition para teste. Então, é uma ferramenta de automação que está entre as líderes do mercado. Ela concorre com os principais players do mercado de automação de teste, bastante bem referendada pelos testers e é tida como uma das ferramentas mais flexíveis de teste. Então, você vai encontrar aqui as tecnologias suportadas pelo Ranorex, vai encontrar aqui um Quick Start, né, um guia inicial de como iniciar testando aplicações Delphi com o Ranorex aqui neste webinar. Aqui realmente uma introdução, tá, bastante rápida, mas nós temos ainda como parte desse Code Rage um tutorial de Ranorex com Delphi, tá? Que está aí na agenda do evento, que será feito pelo André, e aí ele vai mostrar como você aproveitar todos os recursos do Ranorex em detalhes, tá? Então ainda nesse evento, nesse Code Rage, nós teremos aí um webinar full sobre o Ranorex Studio com Delphi, ok? Então isso também, Ranorex também parte do Architect. Então, em resumo, né, o que é que você tem no Architect Edition? Seja Delphi, seja C++ Builder, seja o RAD Studio. Licenças do RAD Server, então suporte ao RAD Server e licença multisite com ilimitados usuários. Você tem o Sencha e XTJS Professional para desenvolvimento de aplicações web. Clientes web ricos, visuais extremamente interessantes. O Aqua Data Studio para banco de dados, para parte do banco de dados, desenvolvimento de Store Procedure, debug e etc. Né? Construção de queries, análise de dados, tá? Aqua Data Studio full para todas as plataformas também dentro do Architect Edition. E o Ranorex Studio, 6 meses para que você possa testar o produto e ter certeza que esta será a sua ferramenta de automação de testes. Também aí, esses 6 meses, então, parte da licença Architect. Ok? Então, esse é um resumo do que está incluso dentro do RAD Studio Architect, Delphi e C++ Builder. Vejam que é uma quantidade de ferramental bastante significativa, né? É uma suíte bastante poderosa e bastante significativa. Aqui estão meus dados para contato, blog e exemplos. Boa parte dos exemplos de tudo que desses webinars que eu recomendei hoje estão aqui neste repositório
do GitHub. Ok? Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Obrigado pelo seu tempo, pela audiência. Então vamos lá para perguntas e respostas a partir de agora.